retorno aí e conseguimos resolver a parte técnica, tá? Mas aí, então, vamos entrar na parte médica, vamos dizer assim, né? Primeiro, né? Primeiro vamos conhecer um pouquinho aí do histórico do Magal, né? Eu sei que você é lá da Bahia, pelo que eu já ouvi nas suas participações lá no canal do Matheus, e que você, como você já mencionou, você está fazendo uma residência médica em psiquiatria em São Paulo, é isso, né? Como que é a sua rotina de Exatamente. trabalho? Onde mais ou menos você trabalha ali, se você puder falar? Não precisa dar o endereço, lógico, né? Como que Sim. funciona lá o trampo? Assim, na residência a gente muda muito, né, o ambiente de trabalho, né? No momento eu estou trabalhando num CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, no bairro da Lapa, né? E a gente passa por vários aparelhos de saúde mental, por assim dizer, daqui do município de São Paulo, né? Eu faço residência pela Secretaria Municipal de Saúde, é, e estou concluindo, né? Esse é o último ano. É, Como eu falei antes, né? Minha experiência prévia já é com medicina da família e comunidade, que lá fora eles chamam de prática geral, né? Que é o Uhum. médico generalista, por assim dizer. Especialista em generalismo, né? Por assim dizer. Sim. E aí, depois, quando eu terminei a minha residência, eu sou de Salvador, mas eu fiz faculdade em outro lugar do Nordeste, fiz no interior do Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba, né? Cidade do maior São João do mundo. É, Fiz 6 anos de faculdade lá, depois fiz residência de medicina da família e comunidade lá. E aí eu vim para São Paulo, na verdade, para ir para uma outra área que era meu interesse, que é a área de cirurgia. Olha que coisa. Eu, eu comecei a fazer residência médica em cirurgia depois da medicina de família. E especificamente cirurgia cardíaca. Olha que coisa, né? Que salto, né? Sai Pois da é. cirurgia para psiquiatria, né? É bem coisa de psiquiatra mesmo, né? Uma pessoa meio fora da caixinha, né? Que fica saltando de lugares em lugares, né? Eu ia Mas perguntar, porque né? você parece ser normal, né? Pois é, né? Mas assim, aparentemente, né? Né? Por fora, assim, né? Escondido pela câmera, É que tem né? acesso à medicação, né, Magal? Sim, exato, né? Né? Medicado, né? Medicado assim, pareça normal, né? Pois é. Não, mas assim, eu comecei deixa eu ver, faz uns 4 anos eu comecei a fazer treinamento em cirurgia cardíaca aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no bairro onde eu moro, que é Santa Cecília e Higienópolis, né? Na transição entre esses dois bairros. Certo. E logo identifiquei que não era minha praia muito, e aí abandonei. E, bom, enfim, fui estudar de novo, né? E aí, 2 anos depois, eu falei assim: nossa, eu não vou abandonar totalmente essa possibilidade, porque eu gosto muito de cirurgia, eu acho super interessante. Então, eu fiz prova de novo, né? Só que eu também abri possibilidade para psiquiatria. Falei assim: olha, vou estudar para as duas áreas, né? Vamos ver o que é que vai sair. Vou deixar o mundo, deixar a chance e o destino escolher, né, de alguma forma. E fiz prova para psiquiatria e para cirurgia, né? E aí, por sorte ou por azar, passei nos dois. E agora, né? Falei, nossa, agora eu vou ter que escolher de novo, né? Porque eu já tinha saído da cirurgia, mas aí surgiu uma nova oportunidade. E é super raro você ganhar uma nova oportunidade numa coisa que você previamente escolheu não fazer, né? É Certo. extremamente raro, né, que a vida te dê uma nova chance, né? Uhum. Ao mesmo tempo, também tinha uma outra chance agora na área de saúde mental. E tive que fazer aquela escolha de Sofia, né? De escolher um dos dois filhos, assim, né? E escolhi a saúde mental e aqui estou, né? Estou já no fim da formação. Tá. Mas Só eu uma gosto dúvida. muito, né? Para você ter essa possibilidade aí de. Você teve que prestar uma prova, certo? Da residência? Sim. E por Uhum, que você se exato. interessou por psiquiatria? Sim. A primeira vez que eu me interessei por áreas de saúde mental como um todo foi no primeiro período da faculdade. É, a gente começou uma liga acadêmica, que é uma reunião de estudantes, assim, que isso é muito comum nas áreas de saúde, né? Na medicina particularmente. Como estudante, você já começa de forma extracurricular, se dedicar a alguma área específica, né? E na faculdade eu fiz liga acadêmica de cirurgia e da parte de saúde mental também, as duas coisas. Então, mais ou menos que nem a vida dupla do Batman, assim, sabe? Que à noite sai para bater, né? À noite é saúde mental, durante o dia é cirurgião. Então, assim, sempre foram meus dois interesses, né? É curioso isso, né? Sim, de fato. É, Chama atenção, né? né?
Chama atenção, chama atenção, né? Mas eu comecei a me aproximar da saúde mental no primeiro período da faculdade, nas férias do primeiro período, a gente ia começar a estudar a disciplina de sistema nervoso. E aí, por algum motivo, eu fui por essa parte de neurociências e de saúde mental também, e especificamente psicanálise. Aí eu passei as férias inteiras estudando psicanálise, as férias do primeiro para o segundo período, e não parei mais, né? Não parei, continuei, né? A gente abriu a liga e tal, seguiu as atividades. Depois eu fui participei de uma liga de neurologia e neurocirurgia, etc. Eu não consigo dissociar o estudo do sistema nervoso, na verdade, como um todo, da neurologia, etc., das neurociências, da saúde mental. Para Uhum. mim, são coisas muito próximas, assim. Na verdade, me exerce uma fascinação essas conexões possíveis entre o aspecto material da coisa e o aspecto mais subjetivo, sabe? Uhum. Então, para mim foi um salto natural, assim, cuidar de saúde e em seguida ir para saúde mental, sabe? Certo. E aí, na sua prática do dia a dia da residência, quais são, acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quais são, porque assim, só voltando um pouco, muita gente, assim como eu, não tem tanta familiaridade com esse tipo de especialidade, né? Só quando precisa mesmo que vai atrás, né? Não é um tipo de especialidade médica que você vai com frequência, de forma preventiva, digamos assim. Então, acho que muita gente não sabe como que funciona a prática do médico dessa área no dia a dia. No seu caso, né? Lá na residência. Quais são os perfis de pacientes que você lida no dia a dia, né, na saúde pública? É mais gente que tem problema com droga? São pessoas depressivas? E emendando essa pergunta, por exemplo, a visão que eu tenho é que o psicólogo é o cara que você vai fazer a terapia e o psiquiatra é o cara que vai te enfiar remédio. Isso, a visão que eu tenho também é essa. Até na visão geral, acho que da maioria das pessoas é essa. Sim. Sim. Assim, exatamente. É basicamente isso mesmo que vocês falaram, né? Antes de eu continuar, um salve para o Matheus Tiburcio, que Ele apareceu tá aqui aí. no chat, né? Um abraço, Salve, Matheus. Matheus. Matheus do Ciquetnon, né? Que já teve entrevista aqui, né? No Ele que Café fez Amar. a ponte também, passou seu contato pra gente. Um abraço pro Matheus. Muito Exato. obrigado aí. Um abraço para o Matheus e para todo mundo da Etnoverso. Olha, a intuição de vocês, né? Como toda boa intuição, procede mesmo, né? Nas áreas de saúde mental, os profissionais mais comuns são o psicólogo, de fato, que é um sujeito que faz 5 anos de faculdade de psicologia, né, e é o sujeito que domina as psicoterapias como um todo, Uhum. né. Existe o próprio psiquiatra, que é um médico, um sujeito que faz faculdade de medicina, com 6 anos, depois mais 3 anos de residência médica em psiquiatria, né? Ou uma especialização e o sujeito faz uma prova de título da Associação Brasileira de Psiquiatria e ele sai com o título de psiquiatra também. Tem esses caminhos. Existem também os psicoterapeutas como um todo, que é um termo mais geral, assim, né? E aí inclui os próprios psicanalistas e sujeitos que têm domínios de outros tipos de psicoterapia, mas não necessariamente são psicólogos ou psiquiatras, né? Então, esses são os tipos gerais de profissionais de saúde que a gente tem no Brasil. É, Meu dia a dia depende muito do local onde eu estou trabalhando. Então, por exemplo, atendendo de forma ambulatorial, que é o contexto de você não estar num pronto atendimento, ou num pronto-socorro, né, onde a pessoa está lá porque ela está pedindo socorro. Num contexto fora disso, uma consulta marcada com o médico, vem pacientes muito diferentes de um contexto de pronto atendimento. E também, se você trabalhar num posto de saúde, vem pacientes muito diferentes de um contexto de um CAPS, por exemplo, que é um aparelho voltado para pacientes com transtornos mentais persistentes e graves, né? Que vem pacientes diferentes do CAPS, álcool e drogas, né? Que o próprio nome já indica que tipo de paciente vai ser. E vão vir pacientes muito diferentes de uma ala psiquiátrica dentro de um hospital. O perfil varia muito. Ambulatorialmente, na consulta marcada, quando a pessoa fala assim, que não está no contexto de uma emergência, a maioria dos pacientes vão ser ansiosos, e o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Pacientes que se entendem como deprimidos, e que são de fato deprimidos. Vão haver muitas queixas laborais, ou seja, pessoas que têm alguma questão de dificuldade com o trabalho, e esse é um diagnóstico cada vez mais comum, né? Uma hipótese diagnóstica cada vez mais comum, que é a chamada síndrome de esgotamento ou burnout, né? A pessoa que Sim. não, né, não consegue mais trabalhar, enfim, está tendo um sofrimento mental decorrente do trabalho.
Agora, num contexto, por exemplo, de um CAPS, né, o que mais comum são os pacientes psicóticos, né, os pacientes com... Perceba, no CAPS não vai ter só o paciente psicótico, mas o mais comum é o paciente que perdeu o contato com a realidade. Quando é um transtorno grave, esse paciente tem que ser tratado num lugar mais especializado, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Aí vai ter o paciente maníaco, bipolar, esquizofrênico, esquizoafetivo, enfim, todos os tipos de transtornos psicóticos, né? No CAPS álcool e drogas são os pacientes dependentes químicos, né? Ou que têm outros tipos de vícios que são análogos a vícios em dependência de substâncias psicoativas, né? Em emergências, o mais comum são os pacientes que estão ou uma psicose em crise, ou seja, o cara tá perda de contato com a realidade naquele momento, que provoca alguma repercussão grave na vida dele, ou um paciente que tem algum outro tipo de crise que mereça a internação hospitalar, né? Por exemplo, um transtorno de personalidade grave, com ideação suicida, etc. Então, o perfil varia muito, né? Se você me perguntar assim, qual é o tipo de pessoa que o diagnóstico que você mais atende no dia a dia, na prática, são os pacientes ansiosos e deprimidos, né? Eu acho que é o mais comum da prática de saúde mental, assim. É o transtorno de humor, né, por assim dizer. Certo. Mas o que atrai uma pessoa para trabalhar em saúde mental, eu desconfio que seja a psicose, né? O que a gente chama popularmente de loucura, né? A loucura é o que atrai a pessoa que trabalha com saúde mental, né? A psiquiatra gosta de doido mesmo. Gosta de doido, a gente gosta de doido, assim, né? É o mais interessante, assim, o que mais chama a atenção. Entendi. Bom, aí você já mencionou pra gente há pouco que você teve já um pouco de contato, já entrando no tema aqui da noite, né? Com a psicanálise durante a sua formação. Você se lembra como que foi assim, essa primeira experiência? O que você aprendeu lá atrás? Se algo te chamou a atenção? Ou se algo te fascinou ali desde o início na psicanálise? Que fascinou seus colegas de turma, talvez? Quais são as suas lembranças dessa época, assim, da época de formação primeiro? Sim. Antes de você se aprofundar mais, né? Sim. Quando eu comecei foi de forma bem autodidata e foi, como você falou, Glaucio, vindo pelo um caminho mais humanístico, por assim dizer. Eu cheguei na saúde mental e na psicanálise, na psiquiatria, através do interesse por humanidades e por arte e por cultura, né? Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha em saúde mental precisa ter uma formação em ser humano primeiro, né? Você tem que entender do ser humano. Para depois se interessar pela saúde mental de um ser humano. Então, na adolescência, eu gostava muito de literatura, arte, cinema, né, de humanidades como um todo, né? E como vocês sabem, né, não tem como no século XX você perpassar por um assunto de humanidades e de arte e cultura como um todo sem você passar por um filtro psicanalítico da coisa, né? A interpretação psicanalítica da cultura humana, ela vai, assim, passar em qualquer tipo de pessoa que tem uma formação em humanidades, que viveu o século XX ou XXI, né? Quando você fala de entender de ser humano, você tá falando filosoficamente, que é isso? Sim, e como eu digo, interesse por pessoas, né? Tipo, há de se ter um interesse genuíno por pessoas e como as pessoas funcionam, como elas se comportam e quais as manifestações de comportamentos humanos como um todo, sabe? O que eu poderia chamar genericamente de humanidades, sabe? Não estou dizendo que é uma pessoa que tem grandes pessoas que trabalham com saúde mental que se interessam por objetos, mas a maioria se interessa por sujeitos, sabe? E manifestações dessas subjetividades, sabe? Então, não sei, é muito normal a pessoa gosta de cinema e acaba parando da saúde mental. Ou, não sei, gosta de algum outro tipo de humanidades, de assuntos de humanidades e acaba caindo nesse tema. Foi daí que eu vim, sabe? E na faculdade conheci um grande professor lá da minha universidade, chamado professor Edmundo Gaudêncio, que é um grande psiquiatra paraibano. É um dos caras mais cultos, assim, vivos no Brasil hoje em dia, nessa área de saúde mental. E, mais uma vez, um cara com uma formação bem estendida, assim, que não se restringe só à atuação como psiquiatra. E aí ele foi adicionando mais interesses, assim. E aí é uma coisa progressiva, né? Você vai convivendo com os pacientes, tratando as pessoas, né? A faculdade de medicina é muito
é uma espécie de sacerdócio, assim. Toda a sua vida é tomada pela sua formação em saúde, né? E aí acabou, eu comecei a perceber que estava sendo tomado também por formação em saúde mental. Estava começando a... É natural, naturalmente eu fui me inclinando àquilo. E aí deixei isso meio de lado, né? Dei uma espécie de recalcada, né? Como diria o Freud, para trabalhar na cirurgia, mas acabei voltando. Sim. Foi uma espécie de progressão natural, sabe?